A sala de reuniões estava em silêncio absoluto. Mesa de madeira nobre, painéis de vidro, vista panorâmica da cidade. No centro da mesa estava Augusto Valente, empresário milionário, dono de uma rede nacional de tecnologia, homem extremamente rico, conhecido por decisões rápidas, frio, direto, sem rodeios. Do outro lado da mesa estava Carlos, 18 anos de empresa, começou como estagiário, cresceu junto com o império, sempre fiel, sempre discreto. Eu não esperava isso de você, disse Augusto, voz dura. Carlos franziu a testa. Não sei do que está falando, senhor. Augusto jogou um relatório sobre a mesa. Vazamento de informação estratégica, silêncio pesado. Alguém vendeu dados da nova licitação. Carlos sentiu o chão desaparecer. Eu jamais faria isso. As evidências apontam para seu login. A palavra evidências soou como sentença. Na sala havia outros diretores, testemunhas, olhares julgadores. A humilhação era pública, cruel, desnecessária. Eu não vendi nada, Carlos insistiu. Eu nunca precisei de dinheiro assim. Augusto respondeu frio. Todos têm um preço. A frase atravessou como faca. Você sempre foi bem pago. Nunca precisou pedir empréstimo. Sempre recebeu bônus via Pix direto da holding. Carlos sentiu os olhos marejarem. Eu dei minha vida por essa empresa. Augusto levantou-se. E hoje você está demitido por justa causa. Silêncio esmagador. Sem investigação profunda. Sem segunda chance. Sem defesa. Carlos saiu da sala sob olhares de desconfiança. 18 anos reduzidos a um boato. Se você acha que essa demissão termina aqui, deixa o joinha agora, porque a verdade vai fazer o milionário cair de joelhos. Carlos saiu da empresa em silêncio, sem gritar, sem implorar, sem escândalo. Isso incomodou. Funcionários cochichavam nos corredores. Ele sempre foi fiel. Não faz sentido, mas ninguém confrontava Augusto. O empresário milionário não era homem de ser questionado. Ele sempre acreditou que liderança exigia firmeza, que um homem rico não pode demonstrar dúvida. Naquela noite, Augusto revisava relatórios em casa, tentando convencer a si mesmo de que fez o certo. O vazamento custaria milhões. A nova licitação era estratégica, internacional. Se perdesse, teria que recorrer a novo empréstimo bancário para manter expansão. Ele não podia arriscar, mas algo o incomodava. Carlos nunca foi ambicioso demais. Nunca pediu aumento abusivo. Nunca demonstrou insatisfação. Sempre foi discreto, leal. Augusto abriu o sistema novamente. Login utilizado para envio dos arquivos. Horário, 2h17 da manhã. Carlos nunca trabalhava naquele horário. Ele tinha rotina fixa. Saía cedo para buscar a filha na escola. Augusto ignorou o detalhe. Preferiu acreditar no relatório de TI. Preferiu acreditar que foi traído. Enquanto isso, Carlos chegava em casa. A esposa abriu a porta preocupada. O que aconteceu? Ele respirou fundo. Fui demitido. Silêncio. Por quê? Disseram que vendi informação. A palavra vendi parecia absurda. A esposa sabia. Eles não tinham luxo, mas tinham dignidade. Nunca dependeram de favores. Nunca pediram dinheiro emprestado. Viviam com o que tinham. A filha pequena entrou na sala. Pai, você está triste? Ele sorriu forçado, só cansado. Mas naquela mesma noite, alguém dentro da empresa apagava registros. E essa pessoa tinha certeza de que o boato funcionaria perfeitamente. Enquanto Carlos tentava explicar à família o que nem ele entendia, dentro da empresa outra história se desenrolava. Na sala escura da diretoria financeira, Ricardo Mota observava a tela do computador. Diretor executivo, braço direito de Augusto, homem de confiança, sempre elegante, sempre estratégico e extremamente ambicioso. Ricardo tinha um problema: dívidas pessoais, investimentos mal calculados, um negócio paralelo que deu errado. Ele, que parecia tão rico, estava afundado. Já havia feito 2 pedidos de empréstimo para cobrir prejuízos ocultos.
mas precisava de mais, e encontrou solução na concorrência. A proposta era simples: vazar dados estratégicos, receber pagamento via transferência fracionada, pequenos valores por Pix, quase invisíveis. Nada que chamasse atenção, mas precisava de um bode expiatório. E Carlos era perfeito. Login antigo, acesso amplo, histórico limpo demais, o que tornaria a acusação chocante. Ricardo manipulou registros, acessou o sistema remotamente, usou credenciais temporárias vinculadas ao setor de Carlos. Horário da madrugada. A prova parecia perfeita. Quando Augusto viu o relatório, não hesitou. Nunca investigou pessoalmente. Nunca confrontou tecnologia. Nunca questionou seu diretor mais próximo. Ricardo observava tudo com frieza. Muito previsível, murmurou. Ele sabia que o empresário milionário tinha orgulho, e orgulho cega. Mas o que Ricardo não sabia era que alguém estava revisando os logs novamente. E essa pessoa não era auditor. Era alguém que admirava Carlos e que não acreditava naquela história. Ana tinha 22 anos, estagiária de TI, brilhante, silenciosa, sempre observando. Carlos foi quem a contratou, quem ensinou processos, quem explicou ética. Quando ouviu da demissão por vazamento, algo não fechou. Ela conhecia os padrões de acesso, conhecia horários, conhecia hábitos. Carlos nunca acessava o sistema de casa, nunca fora do expediente. Naquela noite, ela ficou até mais tarde, revisando logs, sem autorização formal, mas movida por convicção. Ela encontrou algo estranho. O IP usado no acesso das 2h17 não correspondia ao notebook de Carlos. Era um terminal interno da diretoria. Silêncio. Ela ampliou os dados. O login de Carlos foi utilizado através de credencial mestre, algo que apenas 3 pessoas tinham. Uma delas, Ricardo Mota. O estômago dela gelou. Ela sabia o que isso significava, mas também sabia o risco. Ricardo era poderoso, influente, homem que falava com Augusto diariamente. Se estivesse errada, perderia estágio. Se estivesse certa, explodiria a empresa. Ana lembrou da última conversa com Carlos. Nunca negocie caráter por dinheiro, ele disse certa vez. Ela respirou fundo. Salvou cópias dos registros, imprimiu parte dos logs, mas não sabia para quem levar. Augusto era conhecido por decisões rápidas. Ele já havia feito a humilhação pública. Já havia encerrado o caso. Será que ouviria uma estagiária? Enquanto isso, Ricardo recebia nova transferência. Valor pequeno. Mais um Pix. Ele sorriu. Tudo estava sob controle. Mas na manhã seguinte, Augusto receberia uma mensagem anônima que faria seu coração gelar. Augusto estava no escritório quando recebeu um e-mail sem remetente identificado. Assunto: você demitiu o homem errado. Ele quase apagou, mas algo na frase o fez abrir. Dentro, apenas 3 anexos: logs de acesso, registro de IP e um print ampliado destacando um detalhe: terminal da diretoria, 2h17 da manhã. O coração dele acelerou. Ele ampliou o arquivo, comparou com o relatório oficial de TI. O relatório entregue por Ricardo mostrava acesso remoto vinculado ao setor de Carlos. Mas aquele print mostrava algo diferente: acesso interno, credencial mestre. Augusto sentiu o estômago apertar. Ele sempre confiou em Ricardo, sempre o considerou leal, homem estratégico. Mas também sabia: ambição excessiva já destruiu empresas antes. Ele abriu o histórico financeiro da empresa. Nada gritante, mas notou microtransações recentes. Pequenos pagamentos saindo de contas paralelas, valores fracionados, via Pix, destino, empresa intermediária pouco conhecida. A palavra intermediária o incomodou. Ele lembrava do olhar de Carlos, da convicção, da frase: eu jamais faria isso. Mas Augusto preferiu parecer forte, preferiu agir rápido, preferiu mostrar autoridade. E agora, se estivesse errado,
A humilhação não teria sido apenas para Carlos, seria para ele mesmo. Ele chamou Ricardo à sala. Precisamos revisar os relatórios. Ricardo entrou tranquilo. Algum problema? Augusto o encarou fixamente. Quero revisar o acesso da madrugada. Ricardo manteve postura firme. Já foi revisado. Quero revisar de novo. Silêncio. Ricardo sentiu algo diferente. O jogo estava mudando, mas ainda havia algo que Augusto não sabia. Porque enquanto ele investigava logs, a concorrência já preparava movimento final na licitação. E se Ricardo fosse exposto, não seria apenas demissão, seria escândalo criminal. A porta se fechou. Só Augusto e Ricardo, sem advogados, sem diretoria, sem testemunhas. Explique isso, Augusto disse, girando o notebook. Ricardo olhou os logs. O destaque em vermelho mostrava claramente Terminal da diretoria, 2:17. Ele manteve expressão neutra. Isso é manipulação. Manipulação de quem? Silêncio. Eu confiei em você, Augusto continuou. Você revisou pessoalmente o relatório que levou à demissão. Ricardo respirou fundo e continuou afirmando que houve vazamento pelo setor dele. Augusto inclinou-se para a frente. O IP é interno. Pela primeira vez, Ricardo hesitou por meio segundo. Alguém pode ter usado minha credencial. Só 3 pessoas têm acesso mestre. Silêncio pesado. Augusto sentiu o orgulho ferir. Ele, o empresário milionário que demitiu publicamente um funcionário fiel, agora encarava a possibilidade de ter sido manipulado. Houve movimentações financeiras suspeitas. Augusto continuou. Ricardo respondeu rápido demais. Coincidência. A pressa entregava tensão. Augusto levantou-se. Você tem dívidas pessoais? Silêncio. Ricardo desviou o olhar. Ali estava a rachadura. Eu não admito ser questionado. Ricardo respondeu seco. Augusto respondeu firme. Nem eu admito ser enganado. A tensão era quase física. Se você está me acusando... Ricardo começou. Estou investigando. A palavra foi pesada. Ricardo percebeu algo. Se Augusto levasse aquilo adiante, a auditoria externa entraria. E a auditoria descobre tudo. Ele precisava agir rápido. Você vai recontratar aquele traidor, Ricardo provocou. A palavra traidor soou diferente agora. Augusto respondeu frio. Se eu errei, vou corrigir. Silêncio esmagador. Ricardo saiu da sala. Mas naquela noite ele tomou decisão desesperada, apagar rastros finais, e isso criaria erro fatal. Naquela noite, Ricardo voltou ao escritório alegando urgência contábil. Sabia que precisava limpar o que restava. Entrou no sistema. Tentou excluir logs antigos, alterar horários, redirecionar registros, mas não sabia de um detalhe. Ana, a estagiária, já havia feito backup externo dos servidores na semana anterior, e o sistema registrava qualquer alteração posterior. À 1h43 da manhã, Ricardo acessou novamente o terminal da diretoria. À 1h47, iniciou exclusão de arquivos. À 1h51, tentou sobrescrever IP. À 1h55, erro de permissão. Ele não tinha acesso total para apagar registros históricos protegidos. Na manhã seguinte, Augusto recebeu o relatório automático. Alterações suspeitas detectadas. O coração dele acelerou. Chamou equipe de auditoria independente imediatamente. Ricardo entrou na empresa como se nada tivesse acontecido, mas sentiu o clima diferente. Olhares atentos, conversas interrompidas. Ele entrou na sala de Augusto. Precisamos falar. Augusto não o convidou para sentar. Eu já sei. Silêncio pesado. Você acessou o sistema ontem à noite. Ricardo tentou manter postura. Revisão preventiva. Augusto respondeu frio. Você tentou apagar registros. Silêncio esmagador. Eu nunca precisei vender informação. Ricardo reagiu. Eu sempre fui leal. Augusto deu um passo à frente. Então por que recebeu 3 transferências via Pix de empresa ligada à concorrência? O mundo de Ricardo parou. Ele não sabia que Augusto tinha rastreado as contas paralelas. Isso é invasão de privacidade. Isso é investigação.
A palavra ecoou forte. Augusto sentiu algo que nunca sentiu antes: vergonha. Ele demitiu um homem fiel, publicamente, sem investigação completa, por confiar demais no diretor ambicioso. Você destruiu a reputação de um homem inocente, Augusto disse. Ricardo respondeu desesperado. Você faria o mesmo no meu lugar. A frase ficou no ar. Talvez fosse verdade. Talvez Augusto também já tivesse cruzado linhas por dinheiro, mas agora não era sobre lucro, era sobre justiça, e o próximo passo definiria tudo, porque não bastava demitir Ricardo, era preciso corrigir a humilhação. Ricardo foi afastado imediatamente, auditoria formal iniciada, advogados acionados, mas nada disso apagava a cena na sala de reunião, a demissão pública, os olhares. A palavra traidor. Augusto estava sozinho no escritório, vista panorâmica da cidade. O empresário milionário, que sempre se orgulhou de decisões rápidas, agora sentia o peso da pressa. Ele lembrava da frase, todos têm um preço. Ele disse isso para um homem que nunca pediu um centavo indevido, para alguém que nunca precisou implorar por empréstimo, que nunca viveu acima do próprio salário. Augusto abriu o histórico de Carlos. 18 anos de empresa, nenhuma advertência, nenhum registro negativo. Bônus por desempenho, prêmios internos, e ele destruiu isso em 5 minutos, por orgulho, por querer parecer forte. Ele pegou o telefone, ligou para a RH. Quero o endereço do Carlos. Silêncio do outro lado. Senhor, oficialmente ele saiu por justa causa. Augusto respirou fundo. Então, oficialmente eu errei. Ele desligou. Pela primeira vez, sentiu algo maior que prejuízo financeiro. Não era sobre perder licitação. Não era sobre perder dinheiro. Era sobre caráter. Enquanto isso, Carlos estava em casa, tentando explicar à filha por que não iria mais trabalhar no prédio bonito. Ele procurava emprego discretamente, mas a demissão por vazamento manchava currículo. A palavra vazamento pesa. A palavra deslealdade afasta. Augusto entrou no carro, sem motorista, sem segurança. Dirigiu sozinho até o bairro simples onde Carlos morava. O homem extremamente rico estacionando em rua modesta, sem anúncio, sem coletiva, sem orgulho. Ele bateu na porta. E quando Carlos abriu, o silêncio disse tudo. Carlos abriu a porta e congelou. O homem que o humilhou diante de todos estava ali, sem terno impecável, sem postura dominante, sem plateia. O que o senhor quer? Carlos perguntou, voz firme. Augusto engoliu seco. Ele nunca teve dificuldade em negociar contratos milionários, nunca hesitou ao falar com investidores ricos, mas ali as palavras pesavam. Eu vim pedir desculpas. Silêncio. A esposa de Carlos apareceu atrás dele, desconfiada. Eu errei, Augusto continuou. Confiei em um relatório manipulado. Demiti você sem investigação completa. Carlos manteve postura. O senhor me chamou de traidor. A palavra doeu. Eu sei. Disse que todos têm um preço. Augusto abaixou o olhar. Eu estava errado. Silêncio esmagador. Ricardo foi afastado. As provas mostram que ele manipulou os registros e vendeu informação. Carlos respirou fundo. Não havia sorriso, não havia vingança, apenas dignidade. E minha reputação? Perguntou. A pergunta atravessou Augusto, porque reputação não se devolve com Pix, não se recompõe com dinheiro. Vou fazer retratação pública. Carlos olhou firme. O senhor acha que isso resolve? Augusto respondeu sincero. Não, mas é o mínimo. Silêncio. Eu construí essa empresa com você, Augusto continuou, e destruí sua imagem por orgulho. A filha de Carlos apareceu no corredor. Pai, é o chefe? Augusto sentiu o peso da cena. Ele, o empresário milionário, estava ali para reparar algo que nunca deveria ter quebrado. Eu não vim oferecer dinheiro, Augusto disse. Vim oferecer justiça. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos, e então fez uma pergunta inesperada. O senhor veio porque descobriu a verdade,
ou porque teve medo do escândalo? A pergunta ficou no ar, e a resposta definiria tudo. A pergunta de Carlos ficou no ar como um julgamento. Veio por justiça ou por medo do escândalo? Augusto poderia mentir. Poderia dizer que foi apenas pela verdade. Mas ele sabia. Se a auditoria não tivesse apontado Ricardo, ele talvez nunca tivesse revisto o caso. Ele respirou fundo. No começo, foi por medo. Silêncio. A esposa de Carlos cruzou os braços. Medo de perder dinheiro. Medo de perder reputação. A palavra reputação pesava. Mas quando percebi o erro, virou outra coisa. Carlos manteve o olhar fixo. Virou vergonha. A palavra ecoou. Eu fui arrogante. Eu quis parecer forte diante da diretoria. Quis mostrar que ninguém trai minha empresa. Ele continuou. E acabei traindo você. Silêncio pesado. Eu sei que não posso apagar a humilhação que causei, mas posso assumir publicamente o erro. Carlos respirou fundo. E depois? Depois eu ofereço sua reintegração com pedido formal de desculpas diante de todos. A esposa interveio. E se ele não quiser voltar? Augusto hesitou. Nunca pensou nessa possibilidade. Então eu aceitarei. Silêncio. Carlos olhou para a filha, depois para a esposa, depois para Augusto. Eu não quero voltar por dinheiro. Eu sei. Não quero bônus. Não quero Pix compensatório. A palavra Pix foi dita com leve ironia. Eu quero que ninguém mais passe pelo que eu passei. Augusto sentiu o peso. Então ajude a reconstruir a cultura da empresa comigo. Carlos ficou em silêncio, e naquele momento a decisão não era sobre cargo, era sobre dignidade, mas ainda faltava a parte pública, porque o erro foi público e precisava ser corrigido da mesma forma. A sala de reuniões estava novamente cheia, mesma mesa, mesma vista, mesmo ambiente onde tudo começou, mas agora o clima era outro. Augusto estava de pé, Carlos ao lado, funcionários atentos, diretores em silêncio. Augusto respirou fundo. Há alguns dias eu cometi um erro grave. Silêncio absoluto. Demiti publicamente um funcionário fiel com base em um relatório manipulado. Olhares se cruzaram. Eu causei humilhação a um homem que dedicou 18 anos à empresa. Carlos manteve postura firme. As investigações comprovaram que o vazamento foi realizado por outro membro da diretoria, que já foi afastado. Murmúrios começaram. Augusto continuou. Mas o erro não foi apenas dele. Silêncio pesado. Foi meu. A palavra ecoou diferente. Eu escolhi agir rápido para parecer forte. Escolhi proteger a imagem de empresa antes de proteger a verdade. Alguns funcionários baixaram os olhos. Eu disse que todos têm um preço, e hoje reconheço que fui injusto. Ele virou-se para Carlos. Eu peço desculpas, sem marketing, sem roteiro ensaiado, sem contrato milionário, sem promessa vazia. Apenas 2 palavras. A sala permaneceu em silêncio por alguns segundos, e então alguém começou a aplaudir. Não por Augusto, mas por Carlos, pela dignidade, pela resistência. Augusto continuou. Carlos foi convidado a retornar ao cargo, se desejar. E independente da decisão dele, sua reputação está oficialmente restaurada. Silêncio. A empresa respirava diferente, mas ainda faltava a decisão final. Porque aceitar voltar não era simples, e a escolha de Carlos encerraria essa história de forma definitiva. A sala ainda estava em silêncio quando Augusto terminou de falar. Todos os olhos se voltaram para Carlos. 18 anos de dedicação, uma demissão humilhante, uma retratação pública. Mas algo havia mudado. Carlos respirou fundo. Eu agradeço o pedido de desculpas. Silêncio absoluto. Minha reputação foi restaurada, oficialmente. Ele olhou para os colegas, alguns emocionados, outros constrangidos. Mas a confiança leva tempo. A frase pesou mais que qualquer acusação. Augusto sentiu o impacto. Eu não quero voltar para o mesmo cargo. Murmúrios começaram. Quero algo diferente. Ele continuou. Quero liderar o novo programa de ética e compliance da empresa. Silêncio.
Quero garantir que ninguém seja humilhado novamente por pressa ou orgulho. Augusto sentiu algo que nunca sentiu em reuniões milionárias: respeito verdadeiro. Está aceito, respondeu firme. Carlos não voltou como subordinado. Voltou como guardião da cultura. Ricardo enfrentaria processo criminal por fraude e vazamento. As microtransferências via Pix foram rastreadas. A concorrência perdeu credibilidade. E Augusto aprendeu algo que dinheiro não ensina. Ser milionário não significa ser infalível. Ser rico não significa ser justo. E perder a confiança de alguém fiel custa mais que qualquer contrato. Meses depois, a empresa crescia novamente. Mas agora com política clara. Nenhuma acusação sem investigação completa. Nenhuma demissão pública por boato. Nenhuma decisão movida por ego. Porque o pior erro não foi quase perder a licitação, foi quase perder o caráter. Se essa história te fez refletir sobre liderança, dinheiro e responsabilidade, se você acredita que poder exige consciência, se inscreve agora no canal para não perder nenhuma história como essa. Aqui a gente fala de riqueza, queda, humilhação e redenção, mas principalmente de escolhas.